Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqui eu vou trazer o Morgan Stanley para conversar um pouquinho com vocês sobre essa empresa, né? Aproveitar que ela acabou de soltar o resultado aí do trimestre aqui do ano, né? Então eu vou aproveitar também porque eu vou trazer essa empresa porque até então eu nunca trouxe aí uma empresa de banco de investimentos, né? Eu já falei algumas vezes aqui sobre alguns bancos de varejo, porém o Morgan Stanley ele é mais focado na parte corporativa e eu acho bem interessante a gente ampliar cada vez mais, né? A nossa visão para estudo para a gente estar sempre pronto para analisar qualquer tipo de negócio, tá? Então a gente vai ter que identificar como é que ele ganha dinheiro, né? Porque até então eu vejo muitas pessoas tendo receio até de analisar instituições financeiras como um todo, tá? Então, independente se é no Brasil, Estados Unidos, Japão, por quê? O balanço, né, a forma como as empresas que ganham dinheiro, instituições financeiras reportam seus resultados, são um pouco não são amigáveis assim na parte assim da escrita, porque são muitas métricas, muitas terminologias que são focadas só para eles. Então, é muito fácil a gente analisar o que uma Apple, um iPhone aqui então. A Apple fala, ó, vendi 40 bilhões de iPhones aí em 2022. Beleza, você sabe o que é um iPhone, você sabe quem fabrica, você sabe como é que ela vende, então você sabe o produto tá aqui, ó, físico, você consegue metrificar isso daqui. Mas se eu falo para vocês, ó, o Morgan Stanley ele teve uma receita aí de 60 bilhões no ano. Tá, mas como é que ele teve esse dinheiro? Porque o produto de uma instituição financeira é o dinheiro em si. Então é o quê? Como é que ele ganha dinheiro? Como é que você metrifica o volume de resultado de um banco que ganha dinheiro vendendo dinheiro? É isso que um banco faz, tá? Então é por esse motivo que eu vou trazer o Morgan Stanley para vocês, tá? No caso aqui, então, como eu falei, ele é um banco corporativo e como eu vou falar aqui para vocês, o Morgan Stanley ele até tem um lugarzinho diferente aí no S&P 500 que a gente vai dar uma olhada, porque se a gente for ver aqui na parte aqui de bancos, né, do S&P 500, aqui são os bancos comerciais de varejo comum, que é o quê? JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, tem o Citigroup aqui, esses são os grandes bancos de varejo americanos. O que são isso aqui? Você pode, você que está assistindo o vídeo, você vai lá numa agência do Bank of America e fala, vou abrir uma conta, aí você vai ganhar um cartão, você vai ter a sua continha lá, você vai receber o seu salário lá, você pode fazer um financiamento de uma casa, um financiamento de um carro. Então, você vai ter um relacionamento direto com o banco, com todos esses aqui. Porém, tem os bancos focados para quem? Para o público da parte do que? Das empresas, corporativo, né? Então você nunca vai entrar numa agência do Morgan Stanley, você vai falar, ó, vim abrir uma conta. O cara vai falar, não é aqui que você vai abrir uma conta, tá? Por quê? Aqui eles ganham dinheiro gerindo patrimônio, grandes patrimônios ou grandes patrimônios de empresas, eles emprestando dinheiro para empresas, tá? Então aqui é um foco mais do que? O Capital Markets. Então aqui que a gente tem aqui? A gente tem o Morgan Stanley, tem a Charles Schwab, tem o Goldman Sachs. Tá? O Morgan Stanley ele era muito parecido com o Goldman Sachs há uns 10 anos atrás. Né? Então, porém, por que eu vou trazer o Morgan Stanley hoje? De uns anos para cá, ele melhorou muito os resultados, tá? Focando em ser um banco de investimentos muito mais conservador. O Goldman Sachs não, ele continua na linha do que? Ele é um banco bom também, porém você tem que ficar esperto que quando a economia está indo muito bem, o banco vai rachar de ganhar dinheiro, mas vai ganhar muito dinheiro. Mas quando dá algum probleminha, algum imprevisto aí, macroeconomia e tal, o banco perde muito dinheiro. E o Morgan Stanley, ele era idêntico, ele era muito cíclico com a economia. Então, se vinha uma crise, era batata. O Morgan Stanley ia tomar um prejuízo ou ia cair muitos lucros, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, só para ver como é que ele tem um resultado muito mais sólido, muito mais consolidado de uns anos para cá, de 2000 para frente, a receita era 26, tá? Até a crise aqui lá do subprime foi de 26, 20, 17, 24 aqui, né? O lucro, vocês estão vendo aqui, né? A economia tá indo bem, o lucro voa, 5, mas ele era volátil mesmo assim, ó, 5, 3, 3, 3,5, 4, 5, 7, 3, 1, acabou aqui, né? Então, a partir daqui, o Morgan Stanley ele fez o quê? Ele fez uma reestruturação para continuar nesse mercado, porém de uma forma mais conservadora, tá? Então ele parou de mexer com derivativo, tá? Que é o que? A operar alavancado. Se você ganha muito dinheiro, você ganha muito dinheiro, mas também se você perde uma baita dinheiro. E é isso que aconteceu aqui, né? Quando o subprime estourou, todos os bancos estavam alavancados, o que acontece? Você toma um ferro aí, tá? Então aí você fica um tempo, né, tomando um ferro, ó, 1 bilhão, 1 bilhão, tal, 60 milhões, tá? Porém,
Quando de 2013 para frente, Morgan Stanley, ele, como eu falei, ele começou a focar mais nas coisas mais previsíveis, nas coisas que mais calmas, né, mais defensivas, e ele teve um resultado excelente. Então a receita saiu de 30 para 56 bilhões, ou seja, ele nunca teve uma receita tão grande. O lucro saiu de 3 para 15, ele nunca teve um lucro de 15 bilhões na história, tá? Sendo um banco muito mais, né, conservador. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá? Mostrar. Se eu falei que eu tenho uma comparação com o Goldman Sachs, se vocês forem ver aqui, ele continua sendo um banco mais cíclico, ou seja, a economia está indo muito bem, ele vai rachar de ganhar dinheiro. A economia deu um problema, ele vai sofrer, tá? O Morgan Stanley não. A economia está indo bem? Tamo junto. A economia deu algum problema? Ele vai ganhar menos, mas não vai ter aquela queda gigantesca, tá? Ele vai ganhar menos, tá? Porém, resultados sólidos. Se a gente for ver aqui os resultados do Goldman Sachs, de 2000 para frente, ó, receita 15, 13, 19, 23, 43, aí vem a crise, 20, ó, 42, 36, 31, aí fica 30, 36, 44. O lucro é a mesma coisa, né? Ó, 3, 2, 3, 4, 9, 11, 2, 13, 8, vocês estão vendo que é muito cíclico, você não consegue ter não, uma constância, você não consegue metrificar a evolução dos lucros assim no longo prazo. Por quê? O lucro sobe e cai, ó, 7, 8, aí fica 8, 6, 7, 4, 10, 8, 9, 21 e agora tá 16. Vocês estão vendo que é muito assim, né? Eu particularmente, quando se fala em instituição financeira, eu tendo a ser um pouco mais conservador. Por quê? Para dar um problema com banco é dois palitos, tá? Então, aí é o teu dinheiro que está lá dentro, tá? Então, vamos aqui olhar o Morgan Stanley. No caso aqui, esse aqui é a apresentação que eles fizeram aí em 2021. Talvez seja a melhor apresentação para mostrar para vocês como o Morgan Stanley ele era um banco medíocre e agora está um banco muito melhor, sendo mais conservador. E essa apresentação de 2021, eles falam, né, qual que é o crescimento aí, o que eles esperam para continuar crescendo aí na próxima década, tá? Então, essa aqui é uma apresentação que vai mostrar para vocês tudo isso que eu disse até agora, tá? Vamos olhar aí. Então, se a gente for ver aqui, aí é onde começa, né, as pessoas a não entender tanto, né, o resultado de instituição financeira, que são alguns índices, alguns indicadores, né, algumas metrificações que são próprias só desses bancos, tá? Então você não vai ter, por exemplo, um Common Equity Tier 1 numa Apple. Não existe isso daí. A Apple não tá nem aí para isso daí, tá? Mas em banco você vai ver isso daí, tá? Então a receita de 2010 a 2014 a receita era uns 34 bilhões por ano. Em 2015 a 2019, 40 bilhões, ou seja, ó, já melhorou bastante, tá? 2020, 48 bilhões, e a gente viu aqui, né, que já está em quase 50 e poucos, né? Morgan Stanley, no acumulado aí dos últimos 12 meses, 53, né? Então tá melhor ainda, tá? Então, o índice de eficiência. Então, qual que é o índice de eficiência de uma Coca-Cola? Coca-Cola não tem isso daí, banco tem. Esse daqui, ele é um índice que mede a eficiência do banco, ou seja, é o quanto o banco tem de despesa em relação à receita. O que eles estão falando aqui nesses 80%? Então ele está falando que 80% da receita desse ano aqui foi em despesas, tirando a despesa com juros. O que tem aqui então? Tem aluguel, tem salário, bônus, tem comissão, tem algumas taxas, né, que eles pagam para fazer os trades, né? Tudo isso daqui tirando os juros. Por quê? Os juros, qual que é o custo de um banco em relação aos juros? Pensa assim, você coloca o seu dinheiro na sua conta lá, todo no final aí você coloca lá R$ 100 na sua poupança lá. No final, a taxa de juros era 5% ao ano, então no final do ano você vai ter R$ 105, certo? O custo do banco com você em relação aos juros foi de 5%. Então o banco, quem te deu esse rendimento foi quem? Foi o banco. E como é que ele consegue te dar 5%? Porque ele pega esses R$ 100 que está na sua conta, ele empresta para outra pessoa a uma taxa anual de 10. Ou seja, no final do ano, essa pessoa vai pagar R$ 10 de juros e aí o banco vai te repassar 5, ou seja, o banco fica com 5. Então, o custo com juros nessa transação que eu fiz para vocês hoje foi de
5%, ele lucrou, ele teve uma receita de 10% de juros, lucrou 5, tá? Então, só que o índice de eficiência, ele não mede o quanto ele gastou de juros. É só o gasto do banco mesmo, tá? O gasto com pessoal, com pesquisa, tá? E quanto menor, melhor. Ou seja, você quer que o seu custo seja cada vez menor em relação à receita. Então, de 2010 a 2014, era um banco que tinha muito custo, tá? Então, quase toda a receita ia para já era, ia pro ralo. Nos anos para cá, olha como melhorou, tá em 70%, tá? Uma métrica boa de índice de eficiência é uns 75 já fica bom, tá? 70 já é bem bom. Então, se daqui a uns 5 anos o Morgan Stanley tiver com uma taxa de eficiência aí de uns 67, não sai muito disso. Você não vai ver um banco com uma taxa de eficiência de 20, tá? Isso também não existe. Os bancos ficam aí entre 60, os bons, assim, os muito bons, 58, mas é muito raro, tá? Na média fica aí uns 60 a 70% de taxa de eficiência, então, ó, ele já alcançou isso daí, tá? Então, cortando o quê? Custo, tá? O lucro subiu, ó, saiu de 4,5 para 11, né? Então, olha a alavancagem operacional aqui. A receita saiu de 34 para 48. Porém, o lucro quase que triplicou. A receita quase nem dobrou, né? O lucro mais do que duplicou. O que isso mostra? A alavancagem operacional. Você subiu o seu lucro mais do que você sobe a sua receita e muito. Esse resultado bem bom veio da onde? Boa parte do que? Do corte de custos, tá? Então você corta custo, o seu efeito é na hora, lá na veia, lá embaixo, tá? O ROTCE é outra metrificação para banco, tá? No caso, para quem conhece mais instituição financeira, deve estar mais acostumado com o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, né? O ROTCE é o ROI ajustado de um banco, ou seja, se você tiver o ROTCE no JP Morgan, é o ROI, porém ele faz alguns ajustes para metrificar melhor, tá? Para mostrar para o investidor melhor o quanto ele é rentável perante o seu patrimônio líquido, tá? Porque o que é o patrimônio líquido de um banco? Porque boa parte do dinheiro que está dentro de um banco não é dele. O que? Os depósitos não são do banco, eles estão sob a gestão do banco. Porém, o depósito dos bancos são do quê? Dos clientes, então não é dele o dinheiro. Então, se você pega todas as obrigações, que são os depósitos de um banco, e você tira isso do balanço patrimonial, você fica só com o patrimônio do banco. O patrimônio líquido do banco é o dinheiro do banco em si, é só o do banco. Aí você pega o lucro, divide por isso e você tem um retorno sobre o patrimônio líquido, certo? Porém, o ROTCE, ele pega isso e faz alguns ajustes para metrificar melhor, tá? Então, sempre quando você vê um ROTCE, ele sempre vai ser maior do que o ROI, porque ele é um ROI ajustado. Só para vocês verem, o ROI não está aqui. O ROI do Morgan Stanley em 2021, vamos aqui dar uma olhada. O ROI geralmente ele fica no press release, tá? Então, ó, vou pegar o ano fechado de 2021. O ROI do Morgan Stanley aqui, ó, 2021 fechado, 15%. O ROTCE, 19,8, né? O ROTCE de 2020, 15,2, que é o que a gente está vendo aqui, ó. 15,4 aqui, na mesma coisa. Aí aqui no o ROI 13, ou seja, o ROI ele é o puro, o lucro dividido pelo patrimônio líquido, sem ajuste. O ROTCE tem alguns ajustes e tanto faz você olhar aqui e aqui, mas desde que você saiba que aqui tem alguns ajustes que o banco faz para mostrar melhor como é que está a sua rentabilidade, tá? O ROI acima de 13, de 11 já é bom, tá? 13 é bem bom, 15 é excelente, tá? 18, 20 aí é coisa fina mesmo, tá? Então a gente está vendo que o ROTCE dobrou, saiu de 7,5% para 15,4%, né? Isso mostra que o lucro, ele tá muito, a rentabilidade do banco está muito melhor, tá? Então é um banco muito mais eficiente, beleza? O lucro por ação saiu de 2 para quase 6,5, né? Então aqui a gente já pode ver que o lucro não triplicou, certo? A gente pode falar que ele multiplicou por 2,5 vezes, mas aqui ele mais do que triplicou, certo? Nesse período de tempo, o que isso mostra? Se o lucro está subindo 2,5 vezes, mas o lucro por ação está subindo mais do que 3 vezes, tem menos ações em circulação nesse período. E como é que uma empresa tira a ação de circulação? Recomprando ações. Então, além de ser um banco melhor, ele remunera o acionista melhor do que recomprando ações. Ou seja, o acionista de hoje tem uma remuneração muito melhor do que há 10 anos atrás, tá? Então isso mostra a qualidade do banco, beleza?
E aí a última métrica aqui que é importante vocês olharem aí numa instituição financeira é isso daqui, o Common Equity Tier 1 Ratio. O que é o quê? Isso daqui é o índice Basileia, para quem está aí no Brasil, né? Ele é mais conhecido como índice Basileia. E o que é o índice Basileia? Ele demonstra mais a solvência de um banco, tá? Por quê? Imagina que todo mundo, se a gente for lá, todo mundo, vamos lá tirar o dinheiro do banco. O dinheiro não tá, não vai, alguém vai ficar sem. Por quê? Todo o seu depósito, como eu falei, você depositou R$ 100 lá, o banco pega esses R$ 100 e já foi, já emprestou para alguém, porque ele não pode deixar dinheiro parado. Ele tem que ter algum rendimento com isso. Então, se todo mundo falar, vamos lá, todo mundo sacar o dinheiro dos bancos, alguém vai ficar sem, porque o dinheiro não está lá. Tá? Então, isso daqui mostra a solvência, a liquidez do banco. E o que isso daqui, essa porcentagem mostra? Um exemplo, para cada R$ 100 que o Morgan Stanley tem aí na praça, no caso aí, empréstimo para alguém, ele tem 10,90 nele, ou seja, ele tem 10,90 líquido para alguém, pronto para alguém sacar na hora. Então, quanto maior, melhor. Isso daqui mostra que o banco ele é solvente, tá? Então, o mínimo que vocês têm que olhar é 11%. Acho que é até lei, tá? 11%. Então, para o quê? Os bancos ele tem que ter algum nível de liquidez, senão dá problema, tá? De 2015 para frente, ele melhorou muito, ó, 16 já é muito bom, já está quase chegando, já passou de 17, ou seja, para cada US$ 100 que o Morgan Stanley tem emprestado aí para alguém, ele tem US$ 17,40 de liquidez de solvência na hora. Isso é muito importante, tá? Então isso daqui mostra a qualidade de um banco. Como é que um banco quebra? É quando ele fica em insolvência, ele não tem dinheiro mais, ou seja, o cara vai lá sacar, cadê o meu dinheiro? Não tem, o banco quebra, tá? Então, quanto maior, melhor. Então, ficou claro aqui, né? Receita sempre subindo, o índice de eficiência sempre caindo na medida do possível, o lucro subindo, ROTC, ROI, tanto faz aí, subindo sempre. Lucro por ação subindo sempre, também melhor se for impactado pela compra de ações. E o Common Equity Tier 1, índice Basileia, sempre subindo. Então ficou claro aí as métricas de como você vê uma instituição financeira. É mais simples do que vocês imaginam, porém as terminologias aqui são um pouco mais diferentes, tá? Então aqui a gente viu que o banco ele está muito melhor do que há 10 anos atrás. Mas como é que ele chegou nisso daí? Então aqui a gente vai mostrar, nessa apresentação aqui, ele mostra isso daí, tá? Então eles estão falando que eles continuam comprando aí, né, a algumas empresas. Então em 2019 ela comprou a Solium, em 2020 comprou a E-Trade, em 2021, né, comprou a Eaton Vance. E o que essas empresas fazem? Quando um banco compra uma empresa, o que ele traz para ele? Basicamente os clientes, então agora o cliente da E-Trade, agora é cliente do Morgan Stanley. E o que você traz junto com o cliente? Você traz a grana dele junto. É muito importante, quanto mais dinheiro o banco tem, melhor, porque é desse dinheiro dos clientes que ele ou ele vai investir, ele vai emprestar, ele vai ganhar a rentabilidade em cima disso. Então, quanto mais dinheiro de depósito, melhor. E se você compra uma empresa, na hora a transferência para o teu balanço. A E-Trade tinha 5 bilhões de depósito, agora é meu, tá? E agora o Morgan Stanley começa a rentabilizar em cima dessa grana. Então é muito importante, é muito mais fácil e muito mais rápido um banco crescer por aquisição. E é muito comum, tá? Fazer isso. Quais são os drivers aí? O que eles esperam para continuar crescendo nos próximos anos? Eles dividem em 5, tá? Continuar ganhando market share, ou seja, eles querem ter a fatia de mercado lá, tem os concorrentes, eu quero a tua fatia, tá? Então, é claro, tá? Continuar expandindo a base de clientes. E isso também você consegue fazer por aquisições. Então, se a E-Trade tinha 1 milhão de clientes, agora o Morgan Stanley tem mais 1 milhão de um dia para a noite. Tá? Então, você consegue fazendo isso por meio de aquisição e por meio de organicamente. Como é que você consegue mais clientes organicamente? Fazendo um bom trabalho, o cara ele vai querer o dinheiro em uma empresa boa. Então, você consegue essa parte aqui mais organicamente. Continuar realizando aquisições, então eles vão continuar fazendo esse tipo aqui de compras, tá? Que fazem sinergia, claro, ele não vai comprar uma empresa de algodão doce, né? Tem que ter sentido com o negócio do Morgan Stanley, tá? Então ele também não vai comprar uma empresa muito assim alavancada, que mexe com derivativo, que mexe muito com day trade. Não é pra gente, tá? Tem que ter sinergia com o nosso mercado. Eles querem continuar aqui mostrando que eles têm alavancagem operacional, eles já estão mostrando isso daqui, ó. Alavancagem operacional é isso. Você sobe a receita, corta custo, o que acontece? O seu lucro sobe mais do que a receita.
Essa é a conta, tá? Então, eles já estão fazendo isso, só que eles querem continuar fazendo isso. E no final de tudo, né, se você consegue tudo isso, você tem o quê? Um lucro, sobra muita grana. O que que você faz com essa grana que sobra? Você retorna para os acionistas em forma de quê? Dividendos e recompra de ações. O Morgan Stanley, ele é mais focado, né, em recompra de ações, e eu gosto ainda mais dessa forma aí, tá? E onde é que o Morgan Stanley ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro em três segmentos, tá? Então, não tem varejo aqui, vocês estão vendo, né? Não tem taxa de cartão de crédito, não tem taxa de financiamento de casa, é corporativo aqui o negócio. Então, são três segmentos corporativos. Os investimentos institucionais, que é onde, né, da receita aqui de 2020, aqui ó, 48 bilhões, mais da metade vem desse segmento aqui, que é o grosso do Morgan Stanley, por ser um banco de investimentos que é o quê? É prestar serviço para a instituição, ou seja, uma instituição ela quer fazer um IPO. Então, uma padaria lá, vai fazer um IPO, contrata o serviço do Morgan Stanley. Aí o banco vai estruturar tudo, isso aí como é que vai ser IPO, quem vai comprar, aonde vai ser listado, qual que vai ser o preço de início, né? Aonde vai ser listado, né? Tem alguém que já quer entrar antes, então tudo isso daí o Morgan Stanley faz, porém ele cobra uma taxa. E fazer um IPO é caríssimo, tá? É muita grana. Que mais? Uma empresa quer comprar outra empresa. Então, a padaria quer comprar uma loja de doces. Só que são empresas muito grandes, né? Então, você não vai lá e dá assina alguma coisa. Não, é uma papelada imensa. Como é que vai ser essa aquisição? Vai ser a pagamento à vista? Vai ser por meio de troca de ações? Vai ser parcelado? Quem que vai ser o controlador? Se é uma empresa listada, como é que fica os investidores? A empresa vai continuar sendo listada? Não vai. Então, tudo isso daí o Morgan Stanley ele estrutura isso daí, é claro, ele ganha uma grana. Que mais? Uma empresa aqui quer emitir bond, ou seja, a Microsoft quer emitir 100 milhões de bonds, ou seja, você vai lá no Morgan Stanley, ó, quero 100 milhões de bonds. Aí o Morgan Stanley estrutura isso daí, qual que vai ser a taxa de juros, né? Tudo isso daí. Então, é o banco para as empresas, serviços para empresas, tá? E eles mostram aqui ó, as margens, né, do negócio. 20% hoje está em 35%. Hoje não, em 2020. Né? O que é pré-tax? Pré é de antes, tax margin é o que? Pré-tax é o antes dos impostos, ou seja, é o quanto o Morgan Stanley ganha antes de pagar os impostos, ou seja, de 26 bilhões, ele tem uma margem de 35%, vamos falar assim, uma margem operacional desse segmento aqui de 35%. Baita margem aqui, ó, subiu de 20 para 35, tá? Que mais aqui? O outro segmento do meio, que ele ganha dinheiro em segundo lugar, ele ganha 20 bilhões aí do total, quase metade aí, né? Wealth Management, que é o quê? É você, manager, aqui a parte, a gestão de grandes fortunas. Quando eu falo grandes fortunas, não é o cara que tem 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, não é grande, o cara é rico, beleza? Mas você ainda não está pronto para ter um wealth aí. Qual que é o cliente desse cara aqui? É o cara que tem uns 100 milhões, 1 bilhão, 5 bilhões, 500 milhões de dólares. Aí você sim, você é rico de verdade, tá? E o que esse cara quer fazer? Ele não quer ficar cuidando do dinheiro, não, onde é que eu vou colocar meu dinheiro? Não, tem coisa mais importante para fazer. Ele vai lá e contrata um serviço do Morgan Stanley, que faz aqui, ó, o cara chega lá e fala, eu tenho essas propriedades, eu tenho isso aqui em dinheiro, eu tenho isso aqui em investimento, no total eu tenho 1 bilhão de dólares de patrimônio. Toma, cuida do meu grana, faz ela render, aí eles entram no acordo aí como é que é o seu perfil, você quer render, você quer só manter. Então tudo isso daí o cara paga, né, uma taxazinha pro Morgan Stanley gerir o patrimônio dele e é isso daqui. Eles mostram que em 2014 eles tinham 2 trilhões de dólares dessas pessoas muito ricas sob gerenciamento. Hoje, em 2020, quando você compra aí trade, você agora tem 4, ou seja, o Morgan Stanley ele subiu organicamente, que é o verde mais claro aqui, porém a E-Trade contribuiu com uma fatia boa, né, que é o verde mais escuro, né, essa aqui é a porção aqui, né, de quanto do Wealth Management que a E-Trade tinha, entrou agora no balanço aí do Morgan Stanley. No total, em 2020, eles tinham 4 trilhões de dólares desses clientes muito ricos, tá? E aqui o terceiro segmento que ele ganha menos dinheiro, ou seja, ele, no total aí menos de 10% da receita, né, os 4 bilhões, ele vem da onde? Da parte aqui de investimentos, gerenciamento de investimentos, que é o quê? Aí vai ter ETF,
fundo de investimento, ou seja, você abre o site da sua corretora aí, você vai lá nos fundos, você vai ver fundo de investimento do JP Morgan, do Bank of America, do Merrill Lynch, vai ter o do Morgan Stanley. O Morgan Stanley, ele tem também os ETFs, tá? Então, são os produtos financeiros. Aí sim, a gente pode, aí você pode ser cliente aí de um fundo de investimento, ou seja, em 2014 eles falam que eles tinham 400 milhões de dólares sob gestão nos fundos, nos produtos lá. Hoje, em 2020, eles têm 1,4 trilhões, ou seja, eles aumentaram 1 trilhão, né? Quase, ó, essa Eaton Vance contribuiu bastante, quase 50%, né? Então vocês estão vendo que com uma aquisição, o seu ativo sob gestão, e lembra, quanto mais ativo um banco tem, mais rendimento ele pode ter, tá? Então é muito importante. Essa Eaton Vance ela contribuiu bastante, tá? Beleza? Então esses aqui são os três segmentos que o Morgan Stanley ele ganha dinheiro. E aí eles falam aqui, né? Aí eles começam a falar, né? Eles vão destrinchando cada driver de crescimento a partir de agora, que é o quê? A gente vai continuar crescendo, né? Continuar ganhando market share. Então eles estão falando aqui, né? De 2014 até 2020, né? Wallet share, né? A parte aqui de investimentos, né? Porque uma empresa lá, né? Vamos falar, né? Eles não colocam todo o dinheiro só no banco. O que esses 14% aqui? Eles falam que, por exemplo, vamos falar que uma empresa X ela tem 100 bilhões de dólares aí distribuídos em alguns bancos. 14% desses 100 dólares está no Morgan Stanley. Então, ou seja, é o wallet share, é o compartilhamento de carteira. Eles querem continuar aumentando isso, ou seja, eles querem mais desses 100 bilhões. Né? Antes eles tinham 11, agora eles têm 14, eles querem chegar a 30, tá? Então, onde é que está o restante? Está nos outros bancos, tá? Então o wallet share é mais importante ainda, tá? Que mais aqui? Eles querem continuar aqui, né? A margem, né? Eles querem continuar aumentando cada vez mais, né? O lucro sobre a wallet share, eles querem estar cada vez mais aumentando. Ou seja, você aumenta no volume e você aumenta no lucro também. Beleza? Eles também continuam aí no crescimento aqui, né? De 25 a 21%, né? Então eles estão falando aqui, ó, o Morgan Stanley, a média, né, de 2017 aí, né, até o terceiro trimestre de 2020, né, as margens do mercado, né, continuam crescendo, o Morgan Stanley cresceu 25%, a Eaton Vance, que é o que ele comprou, 21%, a média no mercado caiu 1%, ou seja, o Morgan Stanley está subindo cada vez mais as margens, enquanto a média do mercado, os concorrentes do Morgan Stanley, tá ou empatou ou tá caindo, tá? Então ele está mostrando aqui, ó, a gente está crescendo cada vez mais, tá? Então a gente está ganhando cada vez mais market share e está conseguindo cada vez mais dinheiro dessa fatia que eles estão pegando, né? Que mais aqui? A parte aqui da parte institucional, né? Eles querem continuar crescendo cada vez mais a receita, né? E também a lucratividade, porém, sempre aí no gerenciamento de risco, ou seja, é o que eles estão falando, eles sempre agora colocam um risco na frente, tá? Então eles falam aqui, né, que é o quê? Esse VAR é uma sigla para Value at Risk. É o quê? É o quanto do portfólio deles pode estar em risco, tá? Então, eles têm uma métrica do quê? Que eles não podem passar aí de um certo valor que fique em risco, tá? Então, no caso aqui, eles falam que 47 milhões de dólares, né? Eles nunca podem ter 47 milhões de dólares arriscados, assim, no caso que eles estão falando, tá? Então, eles estão falando aqui, ó, a gente tem um risco até certo ponto, a partir daqui a gente não passa dessa linha, tá? A parte aqui aqui é o crescimento, né? Aqui é o crescimento só dessa parte de institucional, tá? A parte de institucional saiu de 16 para 26 bilhões de dólares em receita, tá? Com uma margem aí operacional, margem de lucro, não faz, saiu de 20 para 35%. Isso daqui, ó, a alavancagem operacional, né? Bem boa, tá? A parte aqui de gestão de patrimônio de pessoa muito rica, tá? Eles falam que eles são o número 1, tá? Em advisor, tá? Então eles são o número 1 em dar conselhos para essas pessoas ricas, tá? Então eles têm mais de 2,5 milhões aí, no caso aqui de clientes, tá? 77 bilhões aqui adicionados em 2020, beleza? Que mais aqui? Em 2000, a parte continua também nessa parte aqui de gestão de recursos, tá? Eles falam aqui, né, que com a aquisição dessa E-Trade, que ele era mais focado na parte digital, né? Eles vieram aqui, ó, antes eles tinham 17 bilhões, né? Hoje eles adicionaram aí, hoje não, né, em 2020, 44 bilhões, né, de novos ativos, tá?
bem bom, eles continuam cada vez mais aumentando, né, os recursos sobre gestão. Aqui o crescimento dos ativos, né, sob gestão. Então, em 2011, eles tinham 29 bilhões de dólares em novos ativos, né, que eles conseguiam. Agora eles estão aumentando aí, né, quase aí 44 bilhões, ou seja, só da E-Trade veio 44 bilhões. Em 2020, eles adicionaram 206 bilhões de dólares nessa parte aqui de Wealth Management. Eles têm mais de trilhão, né, no total, né? Então isso aqui é adição. Novos clientes, dinheiro novo entrando líquido, tá? Ou seja, tem cara que tira o dinheiro, tem o cara que entra e no final você tem o líquido. Então a gente está falando que ele sempre adicionou, nunca saiu mais dinheiro do que entrou, porém em 2020 explodiu, né? 162 organicamente, 44 bilhões só da aquisição da E-Trade, no total 206 bilhões novos aí sob gestão, tá? E lembrando que para cada dólar que entra é um dinheirinho a mais no Morgan Stanley por a parte aqui de FII, né? De você tem uma taxazinha para que o cara vá, que o Morgan Stanley cobra do milionário lá para gerir o patrimônio. E aqui eles mostram, né, de 2014 até 2020, que em 2014, isso daqui seria o ticket médio, assim, mais ou menos, né? Do quanto, qual que é o ticket médio aí das pessoas ricas que estão aqui sob nossa gestão. Então eles estão falando que a maior parte era de menos de 60 milhões de dólares. Hoje, o ticket médio está acima de 70 milhões, ou seja, eles estão cada vez mais conseguindo mais dinheiro entrando, tá? Então isso aqui o daily revenues, né? Ou seja, é a entrada média de dinheiros aí nesse segmento aqui de wealth management. Então eles estão falando que o ticket médio aumentou, então isso é mais importante, né? Cada vez mais entrando dinheiro nesse segmento aqui, tá? Qual que é aqui a parte aqui de investimentos, né? Então eles falam aqui que eles têm uma presença global de ativos de investimentos, porque eles têm os ETFs, eles têm os fundos de investimentos aí no Japão, nos Estados Unidos, tá? Eles têm 1,4 trilhão, tinham, né, em 2020, 1,4 trilhão de dólares em ativos de investimentos, em ativos sob gestão, tá? No caso aqui, 65%, né? Fica fora aqui internacional, ou seja, o Morgan Stanley ele tem uma presença mais internacional, porém com a Eaton Vance entrando, né, que é uma empresa nova, essa Eaton Vance ela era muito mais focada só na América do Norte e 5% só no internacional. Então, com essa entrada aqui, ela reforçou, né, o seu market share dentro da América do Norte, tá? O que mais aqui? Eles falam aqui, né, que eles estão falando aqui, né, quais são os top empresas de wealth management aí no mundo aí. O Morgan Stanley hoje está aqui no número 4, né, número 4 aqui com 5,4 trilhões, né, então isso aqui são 5,4 trilhões de dólares sob gestão de pessoas ricas, tá? O top 1 aqui tem 9, então ele tá chegando aqui, né? Ele vem construindo aqui cada vez mais. Então, como a gente viu lá, né? Em 2014 ele tinha 2,4, ele tava aqui, ó, ele não era nem, se fosse hoje ele não tava nem no top 10. Hoje ele tem 5,4, uma boa parte organicamente e um pouquinho aqui vindo de aquisições fez com que ele ficasse aí no top 5 aí das empresas com mais ativos sob gestão só na parte aqui dos milionários, né? Que mais aqui? Ele continuar sempre aí comprando novas empresas, né? Então eles estão falando aqui, né? Continuar investindo em empresas, trazendo empresas que têm sinergia com o Morgan Stanley, né? Eles querem continuar cada vez mais demonstrando que eles têm alavancagem operacional e aqui tá perfeito, né? Isso aqui mostra uma relação, é batata isso daqui, você diminuiu o custo, o seu lucro sobe. Então, ó, a taxa de eficiência era 80%, bem ruim, caiu, caiu, caiu. Olha, a proporção é quase idêntica. Caiu um pouquinho, sobe. Caiu, sobe, ano a ano. Quanto mais cai, mais o seu lucro ele sobe, tá? Então a taxa de eficiência caindo é lucro na veia direto, sem muito mais esforço, tá? Lembra, cortar custo é a maneira mais rápida e fácil de uma empresa aumentar o seu lucro. Por quê? Faz aí um teste, você desliga aí a sua luz no seu quarto, você está gastando menos, a sua conta vai vir menos na hora.
Ou seja, é mais fácil você tentar ganhar cada vez mais dinheiro, aumentar o seu salário, ou você cortar a despesa? Cortar a despesa você está gastando menos na hora. Ganhar mais dinheiro demora tempo, tá? Então é isso que eles estão mostrando aqui. Cada vez mais, né, eles querem retornar o excesso de capital para os acionistas, né? Então aqui, ó, deliver robust returns, ou seja, cada vez mais, isso aqui é a lucratividade do banco. Eles estão falando, ó, o ROTCE saiu de 7,5 para 15, tá? E aqui o índice de Basileia saiu de 10,9 para 17,4. Ó, lá nos Estados Unidos, o mínimo é 13. Então, eles já estavam bom em 2016, ou seja, eles já estão acima do que é o mínimo, tá? Então, para um banco ter solvência aí lá nos Estados Unidos, eles têm que ter um índice Basileia de 13, tá? O Morgan Stanley tem 17, isso daqui é pura liquidez do banco, tá? Qual é que é? E aí, quais são os drivers aí? O que eles querem conquistar aí nos próximos 2 anos e também no longo prazo, né? Então, o que eles querem continuar fazendo? Eles querem ter uma margem antes de impostos entre 26% a 30% nos próximos 2 anos, ou seja, em 2022 agora, né? No ano fiscal de 2022, quando fechar, eu quero dar uma olhada se eles conseguiram contribuir, alcançar isso daqui. E acima de 2 anos, ou seja, a partir de 2023, eles querem ter uma margem acima de 30%, ou seja, continuar crescendo, tá? A taxa de eficiência, hoje eles estão em 70, né? Quanto que está aqui a taxa de eficiência? 70% em 2020. No final de 2022, eles querem ficar entre 69 e 72, porém no longo prazo abaixo de 70, tá? O ROTCE, o ROI ajustado, entre 14 e 16 e no longo prazo acima de 17. Bem bom, tá? Se o Morgan Stanley conseguir fazer isso daqui, vai no longo prazo, né, que é o que a gente fala aqui sempre no longo prazo, vai gerar muito valor para o acionista, tá? E aqui chegou o final a apresentação de 2020. Tem essa apresentação de 2022 aqui, tá? Mostrando mais como é que tá o negócio, ó. Então a gente pode ver aqui, a gente pode fazer uma comparação, tá? Então essa daqui é o de 2020. Então a gente vai ver se eles estão conseguindo alcançar. Então eu vou deixar até aberto aqui. E a gente vai fazendo algumas comparações, ó. Então vamos lá. No 2020 o ROTCE era de 15,4%, tá? Hoje 20%. Bem bom, né? Então, ó lá. Hoje não, tá? Esse aqui é o ano fiscal de 2021, ou seja, em um ano ele saiu de um ROTCE de 15,4 para um de 20. Muito bom, tá? Olha essa taxa de eficiência aqui, né? Lembra que no longo prazo, nos 2 anos, era ficar em 69% e 72%. Em 2021, eles alcançaram 66%, tá? Eles tinham 70%, eles caíram 4 pontos percentuais em um ano. Ele cortou muito o custo, tá? E a margem operacional ficou em 27%, que ficou dentro do guidance. Então, aqui muito melhor e ficou dentro do guidance. Então a gente está vendo que em 2021 foi um ano muito bom para o Morgan Stanley, tá? Ele conseguiu alcançar alguns objetivos que ele era previsto para daqui 5 anos, tá? Então foi um ano muito bom realmente, tá? Então, como a gente pode ver aqui, né? Aqui eles continuam aí, aqui é a mesma coisa, né? Continuar executando aí os objetivos de longo prazo para crescimento, tá? Então eles falam aqui, né, que em 2009, uma comparação, né, 2009 a 2021, né? O ROTCE era de 8, hoje está em 20, tá? Aqui são os 3 segmentos, a parte lá de investimentos, Wealth Management e a parte de Investment Management. Então eles estão falando que saiu de 19 para 30, 9, 24, 1 para 6, tá? Então eles estão falando que agora eles têm uma divisão de receita muito melhor, né? Que é o quê? É o que? Antes era só o Wealth Management e a parte de investimentos. Essa aqui nem tinha, né? A gestão de patrimônio nem tinha antes. Hoje não, tá meio a meio, 60 bilhões de dólares, quase 30 a 30, tá tanto em institucional quanto na parte aqui de gestão de patrimônio. Então, bem melhor, né? Cada vez mais, quanto mais você divide, menos risco você toma. Então, é isso que eles estão mostrando aqui, tá? O que mais aqui? O share gains, ou seja, cada vez mais, né? Lembra o share of wallet? Saiu de 11 para 15, tá? A parte aqui de investment bank saiu de 12 para 15. A parte aqui de patrimônio saiu de 17 para 23.
A parte aqui de fixed income, ou seja, fixed income é o juro, é o lucro líquido, né? O lucro líquido fixo, ou seja, saiu de 6 para 10, tá? Então, as taxas de juros aqui cada vez mais subindo, eles têm cada vez mais uma share of wallet, cada vez mais participação. Então, estão conseguindo alcançar aqueles objetivos, né? Então, eles falam aqui, né, que eles querem sempre, cada vez mais, né, tá diversificado. Então, aqui a parte de investimentos, né, institucional, 30 bilhão de receita, uma parte que continua na América, na parte na Ásia, EMEA, Europe, Middle East e África. Então aqui a margem, nossa senhora, hein, saiu de 20 para 40% nesse segmento aqui, tá? Investment Bank, tá? Então 40%, tá? Ano de 2021 foi muito bom, né? Se a gente for ver aqui 2021, realmente foi o ano top deles. 56 bilhões em receita, 15 bilhões de lucro, a margem líquida de 27, o ROI de 15, tá? Então, foi um ano excelente para o Morgan Stanley 2021, tá? É aquele negócio, né? O mercado tá bom, ele vai ganhar muito dinheiro. O mercado ficou meio estranho, que é o que a gente está vendo em 2022, tá? Ele não vai ter um resultado extraordinário, mas também não vai cair. Então, no final de 2022, que é o que já é muito previsto, ele vai ter uma queda na receita, talvez uma queda nem na receita, mas uma queda nos lucros, e a gente vai ver se o lucro cai tanto quanto antes, tá? Provavelmente não, tá? Então, a parte aqui de Wealth Management, ou em 2021, ele conseguiu adicionar quase 1 trilhão de 2020 para 2021, ele aumentou quase 1 trilhão, né? O crescimento, né, de novo dinheiro, né, entrando, ó, 7%, 11%, aumentou aí quase 400 bilhões de dólares, tá? Na parte aqui de Wealth Management. O que mais aqui que a gente quer mostrar aqui? A parte aqui de investimentos, né, sob gestão, ó, ele já passou de 1,6 trilhões, tá? Quanto que ele cobra aqui? Quais são os FIIs? É 5,6 bilhões, ou seja, aqui ó, é claro, quanto mais ativos sob gestão, mais, né, FIIs, o que? Mais taxas ele consegue cobrar em cima desse dinheiro. Então, o core do negócio é o que? Cada vez mais subir isso daqui e é dinheiro entrando automaticamente, tá? O que mais que a gente pode dar uma olhada aqui, né? A parte de investimentos aqui continua igual, tá? Nada demais, né? Powerful Brand, Capital Return, ou seja, ó, o long term acima de 20, o ROTCE, o índice de eficiência continua na métrica de abaixo de 70, esse ano de 2021 foi 66, né, baita taxa de eficiência, tá? A pré-tax margin acima de 30, tá? Eles querem alcançar aí, no total de ativos, 10 trilhões sob gestão, tá? No longo prazo aí, beleza? Então acho que está visto aqui, essas aqui são as apresentações, né, para mostrar como é que está o negócio. E se a gente for dar uma olhadinha aqui esse aqui é o 10K de 2021. Eu separei o 10K porque ele é um balanço diferente, tá? Então, balanço assim patrimonial, balanço de banco, você não tem como você olhar tudo porque dentro do balanço do banco tem dinheiro que é dele, tem dinheiro que não é dele. Tem dinheiro lá do milionário, tem dinheiro do trade, tá? Então, você tem que saber interpretar e é o que eu vou fazer aqui para vocês agora, tá? Então, o 10K é o relatório anual, é o mais, aqui ó, é o de 2021, é o referente, é tudo isso daqui que a gente viu agora, só que agora um relatório, né, oficial lá da SEC lá. Então, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar o quê? Os resultados. Os resultados estão aqui, ó, Consolidated Income Statement. Então, aqui vocês conseguem ver basicamente como é que ele ganha, da onde vem a grana, tá? Então fica melhor assim, né? Então vamos lá, né? A receita em 2021. Eles têm algumas linhas de receita, como a gente viu, eles têm alguns segmentos, então eles também dividem isso daí. A parte aqui de banco de investimento, a parte de banco de investimento, ela fica aqui dentro, ó. Aqui, cadê a parte lá dos três lá? Aqui, ó, na parte institucional. Então, isso daqui é institucional, tá? Aqui é institucional. Ó, quase 11 bilhões. Trading também é aqui, ó, institucional, tá? Trading é o quê? O trading não é o trading do banco, é o trading para clientes, ou seja, o cara ele quer fazer um trading lá, não com derivativo, tá? O trading é o quê? Você comprar alguma coisa barata e vender uma coisa cara, você ganha um lucro, tá? A parte aqui de investimentos, aí sim é do banco. Investimento, ele está investindo o dinheiro do banco, sim. Até então, isso daqui, ele ganha dinheiro com o dinheiro dos outros.
Aqui é o próprio lá, é o trader lá do banco fazendo algumas operações sempre naquela parte lá de não tomar muito risco. Quanto que ele ganha de comissão? 5,5 bilhões. Comissão e taxa. Taxa de gestão de patrimônio, é a taxa lá do bilionário, é uma taxa no trade aqui, é uma taxa lá no fundo, no ETF, tudo que é de taxa tá aqui, ó, 5,5 bilhões, tá? Aqui, ativos sob gestão, eles estão em 20 trilhões, aqui no caso é 20 bilhões, né? Então, 20 bilhões de dólares, outros aí nada demais, tá? Então, eles falam aqui que o total da receita sem os juros, lembra que esse banco aqui, ele é um banco que não ganha dinheiro tanto com os juros, ele não ganha dinheiro com cartão de crédito, ele ganha mais dinheiro com serviço, ou seja, o cara que quer fazer um trade, o Morgan Stanley faz para ele e ganha uma taxa. Tá? Então, isso aqui não tem crédito. Então, ele ganhou 51 bilhões. Agora vem o quanto que ele ganha só com juros. Ele ganhou 9 bilhões, ou seja, ele ganhou 9 bilhões, ele pagou 1,3 bilhões o custo de juros. Lembra lá do cenário que eu falei para vocês no começo, né? O cara lá, ele 5%, 10%, ou seja, ele pagou 1,3 de juros, 1,3 bilhões, porém entrou de receita 9,4 bilhões em juros. No total, lucrou 8 bilhões só com juros. Aí é juros. Estão vendo que ele ganha muito menos só com juros do que com a serviço. Ou seja, isso aqui é um banco de serviços. E é por esse motivo que quando a taxa de juros cair muito lá nos Estados Unidos, ele não vai sofrer tanto, porque ele vai continuar fazendo serviços. Agora, se a taxa lá nos Estados Unidos explodir, que é o que está acontecendo, a taxa de juros subindo, ele tende a ganhar menos aqui, porque a taxa de juros subindo lá nos Estados Unidos, o investment banking dá uma caída, ou seja, menos IPO, é menos empresa querendo comprar outra, é menos empresa pegando, né, empréstimo de dinheiro, tá? Ou seja, essa parte aqui de serviços tende a cair um pouco, porém é compensada na parte com juros. E é por esse motivo que eu gosto desse tipo de banco que em ambos os cenários ele vai continuar ganhando um resultado consistente. A economia está indo bem? Tamo junto, vamos ganhar dinheiro. A economia está meio estranha, meio mal? Aqui vai cair um pouco, geralmente a taxa de juros sobe, ele ganha na taxa de juros. No total, a receita foi de 60 bilhões, tá, de dólares em 2021. Então, acho que ficou claro aqui, né, como é que ele ganha dinheiro. Vocês dividem a parte que não vem de juros com a parte que vem de juros nesse aqui. Se vocês forem pegar um JP Morgan, a receita com juros é gigantesca. Porque ele tem cartão de crédito, ele tem financiamento, é gigantesca mesmo, tá? E aqui o que é bem legal, porque esse tipo de banco, ele não tem muito calote. Olha quanto que ele provisiona para calote. 4 milhões é muito pouco, né? Ó, aqui ele quase não provisiona, por quê? Ó, os 4 milhões aqui, né? 4 milhões porque ele não tem muito risco, ele não tem dinheiro muito arriscado na mão de cliente. Agora, se for pegar um JP Morgan tem que ter o quê? Ele tem um risco aí do cara não pagar a fatura lá do cartão de crédito. Então, vocês estão vendo aqui, ó o PCL, aqui, a provisão por Provision for Credit Loss, ou seja, é a provisionamento para o quê? O cara não pagou lá a geladeira, o banco, o JP Morgan, vai ter que pagar a Magazine Luiza, lembra, né? Então, ó, banco de varejo, ó, tá muito exposto ao que? A calote. O cara não pagar a fatura do cartão, não pagar a fatura da casa, ou seja, todo ano, né, eles têm que dar uma provisionada, porque senão, se o cara não receber, o cliente lá ele entra com uma ação no banco. Cadê meu dinheiro aqui? Vocês que são os credores, se viram aí. Vocês têm que dar o dinheiro, então não. Só que nesse caso não, como ele é um banco muito mais corporativo, não tem tanto risco assim, ou seja, ele provisiona quando provisiona é 700 milhões, né? O JP Morgan quando provisiona no melhor ano 5 bilhões, tá? Então é diferente a dinâmica aqui, tá? Que mais? Então ele não é um banco que vai estar sempre bem em qualquer cenário, né? Claro, a parte aqui de provisionamento não tem tanto, tá? E aqui são os custos. Aqui é o índice de eficiência. Se você pegar o total, né, a parte aqui se você somar tudo isso daqui, ó, 40 bilhões e tirar da receita, você tem um índice de eficiência, que é o quê? É todo o gasto sem considerar os juros, aqui, ó, non-interest expenses, despesas sem juros, ou seja, compensation benefits, ou seja, salário, bônus para os funcionários, né?
O que mais aqui? Taxinha para fazer o trade, né? Professional service, sei lá o que é isso aí, né? A parte aqui eles têm que pagar information processing, é o que? Provavelmente é processamento de dados, eles têm que comprar algumas licenças de software, né? A parte aqui de comunicação, né? Occupancy and equipment, aqui aluguel do escritório, equipamento, sei lá, comprou uma impressora, comprou um computador, equipamento. O que um banco vai ter de equipamento? Vai ter um servidor, sei lá, outras coisas, vai ter um carro lá pro gerente, tudo isso daí, tá? Então, tudo isso daqui tem que estar caindo cada vez mais, porque se você pega isso e divide por isso, você tem a taxa de eficiência. Então aqui tem que estar caindo. Aqui, no total, o que ele teve de despesa sem os juros foi de 40 bilhões, tá? Então, banco tem muita despesa, tá? Banco tem muita despesa, beleza? No total aqui, ele tem aí um lucro aí de 14 bilhões de dólares, 14,5 bilhões, tá? Então, é diferente, né? Você analisar o estado de um banco, porém, se você souber o que cada coisa quer dizer, fica fácil, tá? Se a gente for ver aqui a parte do balanço patrimonial, aí já começa meio que ser o caos. Por quê? 127 bilhões de dinheiro, beleza, você entende, mas aqui começa aqui, aqui são as posições abertas, tá? Eles têm, por quê? O balanço patrimonial, imagina assim, ó. Imagina que uma empresa é um filme, tá rolando lá, né? Dinheiro saindo, dinheiro entrando. Porém, no dia 31 de dezembro de 2021, um cara vai lá e bate uma foto da empresa. Pá, 31 de dezembro de 2021, como é que tá o dinheiro, como é que estão as posições, o que tem de dinheiro no banco naquela hora. Então tem 127 de dinheiro, porém tem 300 bilhões rolando aí, ó, em trading, tá rolando aí os negócios, tá? Tem outros 180 investimentos aí, né? Outras coisas aí, tal. O fair value aqui é de 110, mas está avaliado em 180, ou seja, eles estão ganhando dinheiro aqui, eles não ganharam ainda, ó. Aqui o fair value, né, eles estão falando que é entre 104 e 132, ó. Então, ó, tá aqui 294, ou seja, se eles liquidassem as posições agora, eles tinham um lucro gigantesco, porém tá rolando lá o trading com vencimento, sei lá onde, tá? Então, balanço patrimonial de banco, vocês têm que dar uma vista grossa, assim, porque não tem. Esse dinheiro aqui, no dia 5 de janeiro, nem tá mais lá. Tá? É diferente de uma Apple. Uma Apple com 100 bilhões de dinheiro em caixa, ela vai dar 100 bilhões, né? Dinheiro a receber, tá? Aqui é muito rápido, ó. 182 naquela hora, daqui meia hora já virou 120, já saiu o dinheiro, já entrou dinheiro, tá? Então, ativo, você não, o que você tem que olhar nisso daqui? Olha as obrigações, né? As obrigações geralmente são quase sempre o total de ativos, né? Por quê? Porque tem muito dinheiro que não é do banco aqui, né? O que você tem que olhar no banco? Você tem que olhar o equity. O que é o que? O equity? O equity é isso aqui, ó, é 100 bilhões, é o quê? É isso menos isso, você tem isso. E o que é isso daqui? Isso daqui é o dinheiro do banco. Dinheiro, patrimônio, 106 bilhões, ponto 598 milhões de dólares são do Morgan Stanley, ou seja, são dos sócios. Isso aqui é dinheiro do banco. O resto é dinheiro de alguém aí. Alguém vai receber isso aí dinheiro na hora, tá? E é por esse motivo que isso daqui subindo cada vez mais é bom, porque cada vez mais o banco tem do patrimônio. O banco tem que ter patrimônio, banco tem que ter liquidez, banco tem que ter lucro. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Para quem ficou aí até o final. Banco, ó, aqui é o JP Morgan, pode ser ele mesmo. Ó. Banco tem que dar lucro, tá? No final do ano tem que dar, um banco desse tamanho aqui tem que dar lucro, não interessa, não existe banco desse tamanho dando prejuízo, não existe, tá? Então vocês ficar olhando aí no Nubank, tá? Esses bancos aí, banco tem que dar lucro, não tem banco dando prejuízo assim, se gabando que tem 70 milhões de clientes, né? Não interessa se ele receita aí 1,9, ele dá prejuízo, é lixo, tá? Banco que não dá lucro é lixo. Por quê? Na verdade, eles pegam o dinheiro a um custo menor e ganham dinheiro em cima disso. Ou seja, se eles não conseguem fazer isso, que é o mais simples, é melhor você tirar o seu dinheiro daí. Entendeu? No final das contas, banco tem que dar lucro. No caso aqui, o Morgan Stanley tá dando um lucro absurdo, tá? Então, no final aí, estamos aqui no melhor período aqui, né? Então, ó, 13,5 bilhões nos últimos 12 meses, tá? Então,
O Morgan Stanley, ele é um banco, no final das contas, dá lucro, patrimônio subindo, ó, subindo, aí, ó, cada vez mais, isso aqui é patrimônio do banco, ó, subindo, 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 receita nunca foi maior, lucro subindo, margem subindo, o ROI subindo, provisionamento para possíveis percas com crédito. É ideal que não tenha, né? Porque se tiver um aprovisionamento, quer dizer que ele está vendo um negócio meio arriscado. Porém, nesse segmento aqui, não é comum, tá? É provisional porque não tem muito risco com risco de crédito, tá? A parte aqui, né? Recompra ações, ó, vocês estão vendo, né? Que ele paga dividendo, paga, porém ele paga aqui, ó, recompra quase 3 vezes mais, tá? Então ele sempre recompra ações, sempre aí continua pagando dividendo, tá? É um banco muito bom, tá? Muito seguro, assim, ele é muito previsível. E para quem tem JP Morgan, que é o meu caso, tá? Eu acho um complemento muito assim bom, faz muito sentido ter os dois bancos. Por quê? Se a gente for ver aqui, o JP Morgan, ele é um banco mais de varejão, tá? Ou seja, ele tem a parte de investimento? Tem a parte lá do banco comercial? Tem, tá? Porém, se a gente for ver aqui, vamos fazer aqui na prática aqui para vocês, tá? JP Morgan, para ver rapidinho aqui. O JP Morgan, vamos olhar aqui uma apresentação para mostrar para vocês como é que tá segmentado os negócios aqui. Vamos aqui olhar, pode ser uma apresentação aqui mesmo. Vamos ver se eu acho alguma coisa, né? Pode ser o Investor Day. Não, o Investor Day não, pode ser isso aqui, ó. Vamos pegar um ano fechado. Uh, Earnings Release, Second Quarter, Fourth Quarter, Presentation. Vamos ver aqui como é que o JP Morgan ganha dinheiro. Deixa eu ver aqui. Balance sheet, onde eles tinham os negócios aqui, investimento. Deixa eu ver se tá aqui. Assets. Não tá aqui, né? Bom, investimentos, aqui a parte Investor Day, deixa eu ver se tem Investor Day aqui ó, Investor Day. Tá, aqui ele vai mostrar um overview da empresa, tá, do JP Morgan. E o porquê que eu quero falar para vocês que o JP Morgan e Morgan Stanley tem aí uma sinergia assim numa carteira. Por quê? O Morgan Stanley, ele não tem isso daqui, ó. Essa parte aqui de banco de varejo, essa parte aqui, ó, da esquerda que eu estou mostrando aqui para vocês, é o quê? É o depósito lá do trabalhador, é o financiamento do carro, financiamento do banco, taxa de cartão de crédito. Isso daqui é o grosso do JP Morgan, que é um banco de varejo. No total, fora isso, o Morgan Stanley tem tudo isso aqui, ó. Aqui é o Wealth Management, tá? Private Bank, ou seja, tá vendo, ó? O Morgan Stanley tem isso daqui, o JP Morgan também tem. Ele é o número 1, tá? Lembra que o Morgan Stanley ele era o quarto, 5, o JP Morgan é o número 1, tá? A parte aqui de Commercial Banking é o quê? É a parte aquela de investimentos e também a parte aqui do institucional, né? Então vocês estão vendo que o Morgan Stanley tem tudo isso daqui menos isso. Se você tem um JP Morgan e Morgan Stanley junto na sua carteira, você adiciona essa parte aqui de varejo, tá? Então é um complemento muito bom, tá? Ambos os bancos são muito conservadores e também vocês podem ver, né? JP Morgan e o que? Morgan Stanley, né? Por que ele tem esses nomes? Porque lá no comecinho, lá, o JP Morgan, ele era uma única empresa, tá? O Morgan Stanley, ele é neto, tá? Do John Pierre Morgan, mas no final, por que eles se separaram? Depois lá da quebra lá da Bolsa de Nova York, em 1929, teve uma lei lá nos Estados Unidos que falou assim, ó, banco não pode ser banco de varejo e banco de investimento junto. Se o seu banco presta serviço para esses dois segmentos, tem que separar para diminuir o risco, tá? Como quebrou a Bolsa de Nova York lá, então vamos separar. E aí o que aconteceu? O JP Morgan ficou com a parte mais de varejo, que é o que a gente viu lá, e o Morgan Stanley, que é o neto, saiu fora do JP Morgan, fundou o Morgan Stanley e ficou focado na parte corporativa de banco de investimentos, tá? Então lá no comecinho eles eram uma empresa só, hoje não tem mais nada a ver, porém mesmo ainda assim depois de 100 anos eles continuam muito numa sinergia, que é o quê? Bancos conservadores,
tá? Que eles não tomam muito risco, eles também nunca vão ter o resultado melhor da temporada, tá? Quando a economia estiver voando, provavelmente um Goldman Sachs vai ter um resultado muito mais forte do que o Morgan Stanley. Mas o Morgan Stanley vai estar lá, crescendo, crescendo. Mas também quando vier a paulada de uma crise, o Goldman Sachs ele vai afundar muito, que é o que a gente viu, e o Goldman Sachs ele tende a ser menos. E é o que acontece com o JP Morgan. O JP Morgan ele nunca surpreende assim. Ele traz resultados bons, porém mais concisos, mais sólidos. Mas também quando vem a paulada da crise, lembra, em 2008 o JP Morgan sofreu a crise? Sofreu, mas quer ver aqui o balão rapidinho aqui? O banco aqui, o JP Morgan em 2008, quando teve a crise, ó. Ele vinha aí numa receita, né, ó, 50, 60, a receita caiu de 70 para 67, ó. O lucro caiu, mas voltou muito forte, ou seja, ele quase nem sentiu. Por quê? Olha quanto que ele provisionou aqui, ó, lá na crise, ó, ele provisionou 20, 30 bilhões, tá? Aí no final, o JP Morgan, vocês estão vendo aqui, ó, que ele segue, ó, a receita segue crescendo pouquinho todo ano, o lucro, ó, 21, 17, 21, 24, 24, 32, 36, 39, 48, 2021 foi um ano muito bom, tá? Então, é um banco que anda muito assim de acordo com a economia, mas também de uma forma um pouco mais assim, mais calma, tá? Então, ele não estoura de ganhar dinheiro, mas também ele nunca quebra, tá? Ao contrário, o JP Morgan salvou muito banco em 2008, tá? Ele comprou muito banco, tá? Ele aproveitou e salvou alguns bancos aí, beleza? Então acho que ficou claro aí, né, o porquê da tese de investimento em Morgan Stanley. É um banco muito interessante, melhorou muito, continua melhorando, né? Gosto dessa dinâmica aí, continua comprando empresas, tá? O balanço redondinho, tá? Então fica aí, ó, é uma empresa boa para vocês estudarem, não é difícil, o difícil é vocês saberem o que cada terminologia indica, tá? Mas eu expliquei para vocês no comecinho, e é dessa forma mais ou menos que você entende como um banco, né, uma instituição financeira ganha dinheiro. Primeiro você entende aonde ele ganha dinheiro, né? E como é que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro com crédito? Então já é mais arriscado. Ele ganha dinheiro mais com serviços? Menos arriscado, tá? Então no caso aí o Morgan Stanley ele é mais serviços, menos arriscado. Beleza? Ficamos por aqui, um abraço e falou!